Sandro, o maior exemplo de maniqueísmo está nas religiões. Você não acha que a própria adjetivação da nossa fé, a fé raciocinada, não seria uma forma de reduzir a fé dos nossos irmãos de outras religiões, como se a fé deles fosse baseada em algo abstrato, sem lógica, sem valor? Como fugir desta aparente armadilha de que nós teríamos um suposto monopólio da verdade espiritual? Quando eu conheci a doutrina espírita, eu tinha feito um espiritur antes, né? Então, eu era evangélico, e aí, depois de umas decepções com pessoas, eu dei uma rodadinha no budismo, no hinduísmo, no islamismo e tal, e fui maçom, e Rosa Cruz, e Gnose, estudei Blavatsky e tal. Aí, conheci um centro espírita chamado André Luiz, né? Numa história bem interessante que um dia eu conto para vocês, e estava lá na minha, tipo assim, mais uma religião que diz que só ela tem a verdade. Porque eu tinha vindo de muitos que diziam ou que só nós temos a verdade, ou que nós temos a melhor verdade. Os outros até que têm, mas não é tão boa como a nossa. E aí eu li uma pergunta que Kardec fez. É necessário ser espírita para se ter uma vida futura melhor? Essa pergunta é muito curiosa, porque no campo da teologia é uma pergunta assim: aqui está a verdade, ou aqui está a maior de todas as verdades, ou só aqui tem o caminho? E a resposta foi completamente diferente de tudo que eu tinha ouvido até aquele dia. Se assim fosse, estariam condenados todos os que não tiveram ensejo de conhecer o Espiritismo. Somente o bem garante ao homem uma vida futura melhor. E o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Hashtag não precisa ser espírita para ser um homem de bem. E nenhuma outra diz isso. Eu entendo perfeitamente, eu achei a pergunta extremamente inteligente. Eu acredito que com essa resposta fica claro que a doutrina não referenda essa identidade de que nós temos uma razão sobrepujante às demais, mas quando Kardec lança a mão da ideia de fé raciocinada, possa ser que nós do movimento espírita hajamos com preconceito de nos imaginar melhores ou mais cultos do que os nossos irmãos de fé no cristianismo ou de outras religiões. É um problema nosso. A doutrina não referenda isso. O que ele queria dizer é que muita coisa no campo da fé gerou tragédia por causa da falta da razão. Ku Klux Klan. Pessoas que Washington Capur matavam os negros dos Estados Unidos. Passagem do Evangelho. Reconhece-se o cristão porque quando reconhece-se o Filho de Deus porque quando se esbofeteia a face dele ruboriza. Ou seja, um filho de Deus é alguém que quando você dá um tapa no rosto fica vermelho. Como o negro não fica vermelho, não é filho de Deus. Mata, queima. Isso é a falta da razão. O Senhor é meu pastor, não me faltará. Terei o carro importado da viagem para a Europa. Isso é falta de lógica. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É uma tradução equivocada. Ele não me faltará, mesmo que falte tudo. É esta falta de razão que gerou a Idade das Trevas, a Idade Média, a queima de bruxas, a Inquisição. É exatamente porque a mensagem do Evangelho foi deturpada pela mítica e pelo dogma que a razão traz à tona a necessidade de um olhar sereno e lúcido sobre o Evangelho. Não aquela razão arrogante que se quer ser melhor que a do outro. Porque a vida é cheia de evidências de pessoas extremamente cultas, com muito conhecimento e comportamento extremamente infantil. E eu conheço pessoas que nem alfabetizadas são e pautam a vida com uma maturidade e uma dignidade impressionantes. E eu tenho certeza que muitos de vocês experimentam a mesma coisa. Pessoas cultas, extremamente infantis, e pessoas sem conhecimento acadêmico e extremamente grandiosas. Porque cultura, ela ajuda, mas não transforma a moral de ninguém. Muito pelo contrário, às vezes o excesso da cultura dá uma arrogância que faz com que você se auto-justifique. Talvez aí sim a pergunta seja inteligente. Nós não podemos achar que nós somos superiores aos nossos irmãos do campo da fé, porque nós buscamos uma razão que muitos deles não buscam. Isso não nos torna melhor. É o bem, e somente o bem, que vai nos tornar melhor do que os outros. E quanto melhor a gente fica, menos a gente acha que é melhor que o outro, porque a gente entende que aquele irmão está num ponto que a gente já teve e que a gente vai trazer ele para caminhar com a gente também.